A pergunta que nós queremos fazer agora é: quais os principais personagens nas parábolas, nas 7 parábolas? Quais os principais personagens nas parábolas? Então, de posse dessas informações, nós queremos convidar você a estar conosco, meditando sobre o que cada uma das parábolas significa e como elas se cumpriram dentro da história, já que eu tenho compartilhado que elas são proféticas. A parábola do semeador é profética, a parábola do joio é profética, a parábola da mostarda profética, a parábola do fermento profética, tesouro, pérola, rede, todas elas são proféticas. Então, na próxima meditação, o meu convite é como nós vamos ler dentro da história o cumprimento das 7 parábolas. Mas para isso a gente precisa dar uma olhada em quais os principais personagens nas parábolas. O que o Espírito Santo ministrou ao longo desses anos acerca dessas parábolas é que o próprio mestre, de maneira muito inteligente, ele coloca um tutorial, principalmente a partir de Mateus capítulo 13, versículo 36. Muita coisa se explica porque os seus discípulos, quando estavam dentro de casa, pediram ao mestre que ele lhes explicasse uma parábola que chamou muito a atenção dos discípulos, que foi a parábola do joio. Capítulo 13, verso 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para a casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Verso 37, e ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Verso 38, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Verso 39, e o inimigo que semeou o joio, é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Verso 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Então, a partir do verso 36 ao 40, o mestre nos fornece um tutorial, nos ajudando a entender alguns personagens. E por isso eu faço essa pergunta: quais os principais personagens nas parábolas? Quais os principais personagens? Eu vou listar aqui, com calma, personagens. O primeiro deles é o que o próprio mestre explica. Mateus, capítulo 13, no versículo de número 27. O texto sagrado diz que o Pai é o principal de todos os personagens. Ok? Quais os principais personagens nas parábolas? Então vamos lá. Principal personagem, o Pai. Em Mateus capítulo 13, o versículo 27 e o versículo 52. O próprio Mestre Jesus coloca o Pai como sendo o principal personagem. Ele é o dono da casa, ele é o pai. Em outras parábolas, ele é o pai de família. Então, o pai como dono da casa também é o senhor do campo. O Salmo 24 diz: do Senhor é a terra, o mundo e os que habitam nele. Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra, o mundo e os que habitam nele. O Mestre Jesus diz: o dono do campo que é o mundo é o Pai. O interessante é que ele trata o planeta, a criação, como se fosse uma casa. E trata os habitantes desse planeta como se fossem uma família. Isso é interessante. Trazer a ideia de Deus, tratando o planeta como se fosse uma casa, a criação invisível e visível como se fosse uma casa, e tratando também os habitantes do mundo invisível, que são os anjos, e os habitantes do mundo visível, que são os homens, como se fosse uma família.
Então ele coloca Deus como o principal personagem. Ele é o dono do campo, ele é o dono do mundo, ele também é o dono da casa, ele também é o pai de família. Esse é o principal personagem das parábolas em Mateus 13, do 1 ao 52. O segundo personagem é ele mesmo explica. Mateus 13, verso 27, e depois o verso 37. O filho. Na parábola, o filho assume mais de um título também. Ele é o semeador, ele é aquele que tem a boa semente, ele é aquele que, através da boa semente, que é a palavra, gera filhos para o reino. Então ele, a princípio, é o semeador. Mas também, depois, no verso 37, os servos do dono da casa, os servos do pai de família, chamam ele de Senhor. E nós devemos prestar atenção nisso. O filho é o semeador, mas o filho também vai ser chamado de Senhor. E o interessante é observar que ele vai ser chamado de semeador em um tempo e de Senhor em outro momento. O terceiro personagem, ou a terceira personagem que nós vamos citar aqui, nas parábolas, é a noiva. A noiva, Mateus capítulo 13, verso 37. Porque a noiva vem do noivo, vem pela semeadura que o noivo faz. A noiva são a boa semente. Então nós temos o pai, o filho e a noiva. Esses são personagens abençoados dessas 7 parábolas. Outros que nós não podemos esquecer são os anjos. Mateus 13, versículo 41 e 49. Eles são tratados como os ceifeiros. Eles são aqueles que são instrumentos de Deus para poder trazer juízos. E aqui nós deixamos um recado. Falamos com um grupo de irmãos aqui, compartilhamos, que quando Deus opera, quando Deus lança juízos, Ele costuma assinar esses juízos. Dificilmente Deus vai fazer alguma coisa para ficar no anonimato. Vou dar um exemplo. Todas as vezes que os juízos de Deus foram emitidos sobre a raça humana, em todas essas vezes Ele assinou. O que significa isso? Em Êxodo capítulo 9, em Romanos capítulo 9, está escrito assim, que Ele separou o faraó para que na dureza daquele homem, o seu nome fosse conhecido em toda a terra. Ou seja, os 10 sinais e maravilhas na terra do Egito, que tiveram os anjos como ministros de Deus, os 10 sinais foram assinados pelo Eterno, mas eles não foram somente assinados. Ele enviou profetas para avisar ao líder do Egito o que aconteceria com detalhes, mostrou isso, ele operou isso, de maneira que todas as nações conhecidas da época sabiam que quem estava operando aqueles 10 sinais e maravilhas não era outro senão o Deus de Israel. Deus assina para que aquilo que Ele está fazendo não caia na conta de Ísis, não caia na conta de Osíris, não caia na conta de Horus ou de qualquer outra entidade. E eu quero deixar um recado. Se Deus está operando algum juízo na terra, Ele primeiro tem que assinar esse juízo. E sempre antes de assinar o juízo, Ele envia o profeta, ou os profetas, para anunciar esse juízo. Não pode haver juízo de Deus na terra sem que Ele avise pelos seus profetas e sem que esses seres aqui, os anjos, estejam participando. No Salmo 104, Deus fala que dos seus anjos Ele faz ventos e dos seus ministros, os anjos, labaredas de fogo. Ao contrário do que muita gente pensa, aquele que operou juízos sobre o Egito não foram anjos do mal, foram anjos de Deus. E aqui nas parábolas em Mateus 13, os anjos estão presentes. E os juízos são parte do seu trabalho, são eles que vão separar os bons dos maus. Serão eles que estarão lançando no castigo aqueles que causaram escândalo. Então nós temos aí esses personagens, o pai,
o filho, a noiva e os anjos. Digamos que esses personagens são os personagens bons nas parábolas, nas 7 parábolas. Mas existe também um grupo de personagens que não são tão bons, que não são muito empáticos, que também estão nas parábolas. Eu coloquei aqui com fundo preto. O primeiro personagem que eu citaria, nós conhecemos Isaías 14, verso 12, e ali ele é chamado de Heiléu, ou Hilel, de acordo com a pronúncia que alguém desejar. Heiléu é o outro semeador, é aquele que na parábola do joio o mestre diz que enquanto os homens dormiam, o inimigo veio e semeou o joio. Depois ele explica, a partir do verso 36, que quem semeou o joio foi o diabo. Ao invés de chamá-lo de diabo, nós estamos chamando ele pelo nome que ele tinha antes de cair. Heiléu é o anjo do mal que também quer semear, também quer gerar filhos. Nós temos os seus filhos, e os seus filhos são o joio. Isso nós devemos lembrar. Joio são os filhos do maligno. Depois nós temos também, nós aqui estamos ousadamente chamando de sua igreja, a má semente. Nos vídeos seguintes nós vamos explicar por que estamos chamando ele de outro semeador, por que estamos chamando ele de alguém que gerou filhos e por que estamos falando de sua igreja. Pode parecer ofensivo, mas nós observamos nas 7 parábolas que o adversário está ali imitando as ações do Mestre Jesus. O tempo inteiro ele está imitando. Bom, esses personagens aqui são os que são destacados nas parábolas em Mateus capítulo 13, nas 7 parábolas, o pai, o filho, a noiva e os anjos. Isso da parte de Deus. O adversário, seus filhos que são o joio e a sua igreja. São personagens que são super importantes para que você possa compreender essa leitura que estamos fazendo hoje. Esse é um reconhecimento que eu estou levando você a fazer. Primeiro, nós aprendemos que as parábolas não são simples maneiras de usar figuras, como na linguagem figurada, na gramática em português. Elas foram criadas. Quem criou coisas, queria transformar essas coisas em palavras. Queria que essas coisas fossem discernidas por meio de palavras. O Mestre Jesus, como já aprendemos também hoje, no verso 35 de Mateus 13, ele não criou parábolas, ele as publicou, tornou conhecido. Outra coisa que nós aprendemos é que as parábolas, elas são proféticas, porque o Mestre Jesus começa desde o início e aponta para o fim, dizendo que as parábolas só terão o seu fechamento, a sua conclusão, na consumação dos séculos. Antes de nós encerrarmos essa meditação, nessa nova experiência que nós estamos tendo, eu queria compartilhar algo interessante que nós compartilhamos com a igreja e que pode fazer com que nós entendamos de maneira mais clara a questão do porquê que Deus usa isso. E eu quero fazer menção à parábola do semeador de maneira especial para ajudar quem não consegue conectar, por exemplo, a parábola do semeador com todo esse panorama. Marcos capítulo 4, versículo 13. Marcos capítulo 4, versículo 13. Nós queremos destacar esse texto maravilhoso. Marcos 4, verso 13. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Ele estava falando da parábola do semeador, a primeira das 7. E ele diz o seguinte, eu vou parafrasear: se você não compreende a parábola do semeador, você não vai compreender as outras parábolas. Então ele transforma a parábola do semeador em uma base. E por isso eu vou mostrar esse gráfico, nessa liberdade que o texto me dá. Nós vamos colocar a base de todas as 7 parábolas proféticas do reino, é a parábola do semeador.
Então colocamos semeador como base, separamos 3 do lado esquerdo, 3 do lado direito. Ok? Semeador, segundo Marcos capítulo 4, versículo 13, é a base de todas as parábolas, e sem a parábola do semeador, nós não temos como compreender as outras. É como se ele dissesse que existe de fato uma sequência. E para você poder entender a sequência, principalmente o fim, você tem que entender a base. Entender a raiz, o radical, aonde todas as coisas começam. E compartilhando com a igreja, nós lembramos para a igreja a maneira como ele conta a parábola do semeador. Alguns detalhes são bastante interessantes. E na semana que vem, se Deus assim permitir, nós estaremos comentando um pouco mais. Quando ele fala da parábola do semeador, ele fala de 4 terrenos. E ele fala que o semeador saiu a semear. E primeiro ele lança a sua semente e ela cai num terreno endurecido. Depois ele lança a semente e ela cai num terreno com pedras. Depois ele lança a semente e ela cai aonde existem espinheiros. E um quarto exemplo é quando ele lança a semente. Essa semente cai em boa terra e ela produz o fruto desejado. 4, ele coloca o campo como sendo o mundo, Deus como sendo o dono do mundo, e o Filho entra no mundo. E ele vai fazer uma leitura para nós. Quando ele está ministrando a palavra, ele está falando dos seus dias, ele está falando da sua obra. Quando ele está ministrando a palavra, ele sabe, ele tem consciência, ele não se ilude, de que não são todos que vão receber a sua palavra e vão produzir o fruto desejado. Ele sabe que em alguns corações haverá dificuldades. Por exemplo, a semente que cai em terreno endurecido, fala da pessoa que simplesmente ela ouve a palavra e ela não compreende. Mas quando o terreno está endurecido é porque muitos já passaram por ele. Significa que essa pessoa que não entende, ela não compreende porque ela já tem um conceito formado. Então ele diz o seguinte: a minha palavra não entrará em uma parte da raça que já tem um pré-conceito acerca de Deus, um pré-conceito acerca de mim. Não vai entrar. Depois ele fala de uma semente que cai entre as pedras. Isso já fala de alguém que aceitou a palavra, porque ela entrou. Não é endurecida, a palavra entrou. Só que a palavra entra, mas ela não consegue, depois de germinar, ela não consegue crescer, porque o terreno está cheio de pedras. E assim que o sol bate sobre aquela plantinha que começou a crescer, ela não consegue, por ela não conseguir absorver os nutrientes e a água, o sol bate sobre ela e aquela semente que se transformou em um broto, que germinou, que cresceu, ela começa a murchar, porque ela não consegue suportar, porque as pedras não permitem que as suas raízes possam se distribuir e crescer. Então, em um caso, Jesus fala, tem gente que não vai conseguir compreender a palavra, o adversário vai vir pegar aquela palavra e vai levar, esse não vai conseguir ficar no meu reino. Tem outros que chegam até a ter uma experiência comigo, mas porque eles não têm a libertação total, porque não passaram por um processo de libertação completa. Porque muita gente acha que porque entregou a vida a Jesus, ela já está completa. Isso não é verdade. Nós, quando entregamos a vida a Jesus, nós começamos a passar por um processo de libertação. Nosso coração vem a Jesus ainda com pedras, e essas pedras precisam ser removidas. Há pessoas dentro dos templos que estão com o seu coração cheio de pedras. E assim que o sol, que significa as provações, assim que as intempéries, chuva e sol começam a cair sobre aquela plantinha que não tem força, quando vem as provações, esse tipo de crente que tem no seu coração ainda pedras, ele não consegue resistir e ele morre. Jesus então falou de gente que não entende, Jesus falou de gente que até entende, que até começa a seguir, enche os nossos templos, mas as provações, qualquer tipo de provação, o fere de tal maneira que ele não consegue permanecer. Qualquer um de nós,
aliviaríamos essa pessoa e diríamos dela: coitado ou coitada, ela não conseguiu firmar na igreja. O Mestre Jesus, ele faz uma leitura muito clara: não é nada, não existe nada na igreja que tenha tirado essa pessoa. Um não ficou porque o coração é duro. O outro não ficou porque não permitiu que eu limpasse o seu coração por completo. Não importa se essa pessoa vai colocar a culpa no patrão, vai colocar a culpa no familiar, vai colocar a culpa em alguma coisa. O Mestre Jesus não culpa nada a não ser o seu próprio coração. E ele diz: um não vai ficar porque tem um coração endurecido e é preconceituoso. O outro não vai ficar porque simplesmente não deixou trabalhar a libertação completa, e ele ficou algum tempo na igreja, mas assim que a prova começou, ele vai embora. O terceiro caso que o mestre conta é que a semente cai e ela começa a crescer. Diferentemente do endurecido, a planta cresce, ela germina e cresce. Diferentemente do com pedras, não tem pedras, começa a crescer. Só que, junto dessa pessoa, junto dessa semente, tem espinhos, espinheiros, crescendo junto. E o Mestre Jesus falou o seguinte: esse caso aqui é um caso mais complexo, porque esse indivíduo, ele não é alguém que não entende, ele entende. Esse indivíduo não é alguém que vai sair da minha casa por causa das provas, não. As provações não vão tirá-lo da minha casa, ele consegue ultrapassar as provas, só tem um problema: esse espinheiro à volta dele. Esse espinheiro à volta dele é o grande problema, porque a tendência é que, se esse espinheiro não for tirado em volta dele, ele vai começar a ser sufocado, porque a tendência do espinheiro é crescer e sufocar, e não permitir que ele cresça. Esse caso, como nós temos falado ao longo dos anos, é o mais difícil de ser aceito, que é quando nós percebemos pessoas que chegam a caminhar, têm uma experiência real com o Mestre, começam a crescer, alcançam até funções e cargos, crescem, mas junto com elas vão crescendo coisas que não são perceptíveis aos olhos da igreja, e nem perceptíveis às vezes aos olhos da liderança ou da sua família. E nós vamos conhecendo pessoas que depois de muitos anos abandonam o Senhor e escandalizam o Evangelho por causa dos espinheiros. E eu queria dar esse exemplo, o exemplo do terreno endurecido, alguém que não entende, que tem preconceito e que a palavra não vai entrar. Terreno com pedras, a pessoa entendeu, começou uma obra, mas com provas ela se afasta. Eu não sei em que caso você se encaixa, se é uma pessoa que não entende, se é uma pessoa que entende, mas não aguenta a provação, ou se você é o terceiro caso, a pessoa que caminha, cresce, mas você sabe que tem coisas à sua volta, coisas do sistema que podem sufocar a palavra e ela se tornar infrutífera. Jesus, de 4 casos, com muita clareza afirma que três desses casos, 3 deles, não vão ficar no seu reino. Ele, de maneira muito esclarecida, diz o seguinte: se fôssemos dividir o campo, que é o mundo, em 4, ele ficaria com uma 4ª parte. Somente uma 4ª parte, que ele chama de boa terra, é que é a sua noiva. Isso eu gostaria que nós prestássemos atenção. Não importa o quão otimistas nós sejamos, essa é a visão do Mestre acerca do seu trabalho. Não é uma crítica de alguém feita a ele. Não é um consultor que dizendo: você está falhando nessa parte, o seu trabalho não dará certo nesse lado ou daquele outro. Não, é ele. Ele está fazendo a leitura, ele. E a gente tem que respeitar. É ele quem está dizendo: vou lançar, mas só vou ficar com 1/4 de tudo aquilo que eu fizer. Se fôssemos dividir o globo em 4, ele estaria dizendo: somente 1/4 vai crer naquilo que eu fiz, somente 1/4 daqueles que me ouvem vão trazer para mim o retorno desejado, vão alcançar o propósito para o qual foram criados. E para encerrar, eu gostaria de dar um exemplo que nós compartilhamos na igreja acerca desse assunto, que vai fazer a gente entender um pouquinho do que Jesus pensa. E talvez a pessoa que está nos ouvindo, que não leu ainda Gênesis, vai ter uma certa dificuldade. Mas se você for, e a gente não tem tempo aqui agora para ler com detalhes, em Gênesis capítulo 4, existe essa história. Em Gênesis capítulo 4 existe essa história, a história do terceiro caso que eu quero destacar, que é o caso do espinheiro.
nascem 2 filhos do primeiro casal. O primeiro a nascer se chama Caim, o segundo a nascer se chama Abel. Só que nós temos que prestar atenção que antes deles nascerem, Adão e sua mulher já haviam gerado filhos e filhas. Adão e sua mulher já haviam gerado filhos e filhas. Isso nós podemos provar em um outro vídeo. Então nós vamos falar acerca de Caim e Abel para poder dar um exemplo da boa semente e da má semente. Então nós queremos deixar para você a ideia de que o Mestre Jesus tem consciência de que apesar dele espalhar a sua palavra por todo o mundo civilizado, somente 1/4 vai corresponder àquilo que de fato ele desejava. Que o Senhor então possa te dar essa graça de ser uma boa semente, de chegar no final da sua caminhada, tendo certeza de que cumpriu a carreira, que guardou a fé. Não se deixar levar por nada. O meu conselho é, não deixe o seu coração endurecer. Meu conselho é, permita ao agricultor tirar as pedras. Meu conselho é, não deixe se cercar por espinhos. E se começarem a te sufocar, peça a Deus graça. Resista ao espinheiro e seja uma boa terra. A minha bênção é a que está em Números. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém? Glória a Deus.